Pois bem, pessoal, Ikameji, o verso diz assim: O pelo pé é dica uni jeguobo, o pelo pé guipé yare ni tobi fumbabare, adiva fun osale sereng magbo, que o sukun loji aboro, lo uni lo bare boni boni ose, o sin bepun biorubo ko bel kojina, egbayo. Egbagore, un jasirio sapamo, lo nicoconito. Ese verso quiere decir así: debemos agradecer a los hombros, que son aquellos que no permiten que la ropa desça. Debemos agradecer a boa mulher que fue capaz de parir un buen pai. Fueron los babalabos que consultaron para o batalá, o Sanlao Seremagbo, cuando él estaba se lamentando porque seu abuelo no conseguía ter bondades. Foi recomendado oferecer sacrifício, e ele assim fez. Não muito tempo para frente, a alegria e a felicidade começou a chegar. Venha nos saber rodeados de bênçãos. Foi o dia de que Orixá, quando falamos de Orixá, neste caso é o Batalá, certo? Foi o dia que Orixá mantuvo o segredo do Agoró, que a vida do Agoró foi feliz. Então, a história diz assim, de que durante um tempo, o Xanlao Seremagbo, que é um dos nomes de o Batalá, ele estava tendo sonhos ruins. Ele não conseguia descansar direito. E ele acordava muito exaltado, muito preocupado. Tá? E a razão do porquê o Batalá estava muito perturbado e triste com essa situação em particular é que ele sabia que seu Agoro, tá? Para quem não sabe, Agoro é um dos nomes que temos dentro do Ixexé para nos referir aos iniciados. Tá? Agoró pode ser traduzido como aqueles que passaram pela cerimônia de Agoró. Então, toda pessoa que foi completamente iniciada é conhecida como Agoró. Tá? Ou Igoró também pode se chamar. Então, o Batalá estava muito preocupado pela situação pela qual estava passando seu Agoró, seu iniciado, seu seguidor, seu devoto, vamos chamar assim para simplificar, seu devoto, ok? E ele, devido a essa preocupação, decidiu ir à casa dos dois babalawos. Tá? O pelo pé tica, o nijeguobo, o pelo pé yare, o pelo pé guipé yare, topi fumbabare, que são, respectivamente, devemos agradecer os ombros pelo fato da roupa não descer. Devemos agradecer a uma boa mulher que foi capaz de parir um bom pai. Esses dois babalawos consultaram para o Batalá e eles revelaram através do Ifá o do Ikameji. Ifá falou para o Batalá de que ele não estava aí por um problema dele, que ele estava aí por um problema de uma pessoa que ele estimava muito. Ifá falou de que com o sacrifício adequado e as mudanças necessárias, não muito tempo para frente, a situação iria melhorar. Aí os babalawos indicaram o sacrifício para o Batalá fazer, mas recomendaram que quem deveria fazer o sacrifício era seu Agoró, que era a razão pelo qual o Batalá estava consultando Ifá. O Batalá imediatamente, após a consulta, se dirigiu até a casa do Agoró e falou com seu devoto de que ele deveria fazer um sacrifício para que tudo melhorasse na sua vida. Mas também transmitiu uma mensagem de que o próprio Batalá recebeu de Ifá para seu Agoró, de que a raiz do problema era de que o Agoró estava sendo muito exposto com os demais. Ele estava revelando seus segredos. Ele era muito aberto. Tá? E os inimigos estão utilizando aqueles segredos para prejudicar a vida do Agoró. Então, o Batalá, seguindo as orientações do Ifá, recomendou a seu Agoró, a seu devoto, de que de aí para frente ele deveria ser muito mais fechado. Ele deveria ser hermético. Tá? Ele não deveria contar os segredos para ninguém.
o Agoró concordou, assentiu com seu pai, o Batalá, e ambos foram até as casas do Babalawo para fazer aquele sacrifício. Tá? Após de fazer o sacrifício, não muito tempo longe, para frente, a vida do Agoró começou a melhorar. Por isso o verso diz, quer dizer que o dia de que o Batalá fechou a panela do Agoró, foi o dia de que tudo começou a melhorar. Tá? Essa é um pouquinho a história que eu trago para vocês. Agora vou dar algumas mensagens que são bem importantes baseadas nessa história. Tá? Primeiramente, os nomes míticos dos dois avós. Tá? Devemos agradecer os ombros pelo fato da roupa não descer, não cair no chão. Tá? Esse avô quer dizer de que quando alguém tem alguma fortuna, quando alguém tem alguma fortaleza, devemos ser gratos àquelas coisas que fundamentaram, que germinaram aquela fortuna e aquela coisa positiva. Assim como os ombros. Todo mundo gosta de utilizar roupa bonita, roupa grande. Todo mundo gosta de andar bem ajeitado. Mas ninguém para pensar de que aquela roupa só se sustenta graças aos ombros. Ok? Então esse avô ensina de que devemos parar para refletir e sempre ter em conta e ser agradecidos àquelas coisas, tá, que nos permitiram ter uma posição, aquelas coisas que nos permitiram conquistar algum tipo de benção. Tá? O segundo avô fala de que devemos ser gratos àquela boa mulher que foi capaz de parir um bom pai. Tá? Então, o que esse avô quer dizer é de que, no sentido do caráter do ser humano, tá? É toda uma composição, é toda uma coletânea, vamos dizer assim, de virtudes, de ética, de moral, de cultura, de educação. Tá? Muitas vezes um bom homem não é parido por uma boa mulher. Tá? E muitas vezes a razão pelo qual nós nos deparamos com pessoas boas, éticas e morais, é porque tem uma origem. Tá? Neste caso, falando de esse avô em particular, dessa história, não nos estamos tampouco referindo netamente à questão genética. Estamos falando de que um bom sacerdote vai ser treinado por um bom sacerdote. Uma boa pessoa deve ser educada por uma boa pessoa. Tá? Assim como quando pretendemos coisas grandes ou coisas ou conquistas importantes na nossa vida, tá? Devemos tomar como exemplo e procurar nas nossas origens quais são aquelas virtudes que podem nos fazer conquistar aquilo. Tá? Essa é um pouquinho a ensinança sobre esses dois avós. Tá? O fato de o Batalá ter se preocupado por seu Agoró, por seu iniciado, seu discípulo, seu devoto, fala nas claras que tem alguns orixás que sua bondade é tão grande assim, que podem chegar assim se preocupar pelo ser humano. Um exemplo muito gráfico é Oxalá. Tá? Existem inúmeras histórias sobre o Batalá, onde ele se preocupa pela humanidade, se preocupa por seus iniciados, se preocupa por seus devotos. Tá? Então é um orixá, uma energia, um irmolé extremamente caritativo. Tá? E o Batalá decidiu, não só pelo simples fato da prosperidade de seu devoto, acudir em procura de ajuda. Tá? O que o Batalá também pensava naquele momento de que se seus iniciados não tinham uma vida digna, uma vida boa, tá? Os demais irmolé começariam a zumbar deles. Como que você é o líder dos orixás, você é o mais antigo, Babarubó, Alassofumfum, Alamorere, todos os títulos que o Batalá tinha e não seria capaz de otorgar para seus discípulos, para seus devotos, uma vida adequada, uma vida estável. Tá? Só que não era um problema que o Batalá não tivesse esse poder. Era um problema da conduta do próprio Agoró. Porque o Agoró, ele tinha pegado aquela genética espiritual de Obatalá.
E ele era muito caritativo, era muito tolerante, muito misericordioso, para que se compreenda, com os demais. Então ele vivia revelando segredos. Ele ajudava todo mundo, ele ensinava como fazer as coisas, tá? E essa própria bondade era o que estava, na verdade, destruindo a vida do Agoró. Tá? Inclusive ao ponto de ele colocar a reputação de sua divindade, o Batalá, em risco. Tá? É por isso que o Batalá ajudou a seu Agoró, mas colocou uma condição para ele. Ele falou, olha, eu vou te ajudar, vamos fazer o sacrifício juntos. Mas de aqui para frente você fica proibido de expor segredos. Tá? É por isso, e dessa história, ou de uma das histórias que traemos do Ifá, de que não se expõem segredos dentro do universo do Orixá. Tem coisas dentro do culto do Orixá que são segredos. Tá? E se você não conquista o axé desse Orixá, não conquista a aprovação desse Orixá, você não pode expor esses segredos. Tá? E não é o ser humano que deve escolher a quem você passar os segredos. Isso é o próprio Orixá, como essa própria história de Cameji demonstra. Tá? Não é porque você tem um amigo que cai em graça a você, ou que você considera uma boa pessoa, que você tem que ensinar tudo. Porque muitas vezes você está expondo a reputação de sua divindade, de seu Orixá. E isso tem algumas pessoas que não... tem problema para assimilar, tem problema para compreender isso. Tá? Você até pode chegar a ter amizade com seu sacerdote, mas isso não significa que ele tenha que te ensinar tudo. Talvez não seja seu momento, talvez ele não tiver com a maturidade necessária como para você aprender aquilo, ou simplesmente tem sintonia de caráter, são duas pessoas que podem fomentar uma amizade, mas no mundo do segredo, no mundo do sagrado, é outro dialeto que deve ser falado. Uma coisa é o sacerdócio, o relacionamento que existe entre mestre e discípulo, e outra coisa é a sintonia entre pessoas. E muitas pessoas ficam chateadas com isso. Tá? Porque todo tem seu tempo. Tá? Assim como o Batalá, que se preocupou com seu Agoró, e seu Agoró, por ter um gesto de humanidade, por ter um gesto de bondade, de ajudar todo mundo, vivia expondo os segredos do culto. Ok? Essa história é uma história bastante clássica, tá? Que explica o porquê o Ixexé é difícil de aprender. E porque quando você chega ante um sacerdote e ele te lança tudo assim de uma vez, tá? Você tem que pelo menos suspeitar. Tá? Porque ou ele está incurrindo na mesma falta que o Agoró, ou simplesmente ele está te mentindo. Tá? Ou tenta te convencer de que com ele o caminho vai ser muito mais fácil. Tá? Mas a história que eu trago para vocês hoje é muito importante na época que estamos vivendo, onde você só basta entrar no TikTok para ver o que está acontecendo com a religião. Um monte de marmota vendendo sabão e prometendo que as pessoas vão virar ricas. Tá? E ainda a frase gancho para engatar pessoas é sempre a mesma. Você que tem problema com seu sacerdote, você que seu sacerdote não ensina nada para você, entendeu? É um nível de baixaria que eu nunca... E olha, eu nasci na macumba, tá, pessoal? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já transitei algumas crises na macumba. De olas, de modismo, de coisas assim, de etapas, vamos dizer assim, críticas. Nebulosas, vamos dizer assim. Mas como hoje, eu nunca vi na minha vida. Tá? Então, quando... vocês vejam de que um sacerdote segura a informação e ele aguarda. Aí está, aí se enganchou. Quando vocês vejam que o sacerdote segura a informação, de que ele não revela tudo, de que ele não é um mercenário que está na internet exponendo todos os segredos, tá? Não fujam desse sacerdote. Muito pelo contrário, você está diante de uma pessoa séria. Tá? Você está diante de uma pessoa que ele valoriza o conhecimento do Orixá. Tá?
E ele normalmente vai tentar levar vocês por um caminho que sim não vai ser muito mais curto, tá? Pode até ser mais demorado, pode até ser um pouquinho mais trabalhoso, mas de isso se trata a própria vida também. O orixá não é exento da própria vida. A vida é uma conquista constante e você vai obter o que você merece. Então, se você trabalha, se você se esforça, se você conquista a confiança do seu sacerdote, aí é que você vai começar a ter benção, tá? Porque essas pessoas, a única coisa que estão logrando é tirar a dignidade do culto do orixá. Tá? A própria história que eu contei para vocês de Kameji diz que o Batalá ficou preocupado pelo que os outros Irumolí iam a pensar dele, porque seu devoto estava divulgando tudo. Tá? Então, para simplificar e trazer para términos mais modernos, o culto de Batalá iria virar marmotagem. Tá? Porque a informação errada em mãos erradas, aí vira marmotagem. Tá? É por isso de que o Batalá fez um pacto com seu Waworó, tá? Ajudou ele, tirou ele da problemática, porém colocou uma regra para ele. De aqui para frente você para com isso de expor os segredos. Tá bom, pessoal? Esse é um